O Trilhas da Democracia encerra hoje a série especial de entrevistas em comemoração às suas 200 edições, recebendo o fundador do Instituto do Cérebro e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o neurocientista, autor de O Oráculo da Noite, História da Ciência do Sonho, publicado em 2019 pela Companhia das Letras, Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, seja muitíssimo bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um enorme prazer recebê-lo nesse nosso programa. Seja muito bem-vindo, Siddhartha. Obrigado, Marco. Igualmente, um prazer, uma honra. É bom estar aqui contigo e com todo mundo que eu sei que acompanha o programa. Parabéns. Siddhartha, eu começaria lendo um parágrafo do último capítulo do Oráculo da Noite, intitulado Sonho e Destino. Página 352, abre aspas. O sonho exprime o destino, mas não garante a chegada, como alguém que viaja com rumo certo, mas pode parar antes, acelerar ou seguir rotas alternativas. Destino é para onde estamos indo, mas não necessariamente para onde vamos. Os sonhos bem sonhados vislumbram nosso destino através de simulações dos possíveis trajetos e desfechos. Sonhar é como tatear o quarto escuro com uma nesga de luz quando as paredes são o próprio futuro, fecha aspas. Siddhartha, eu confesso que quando li esse parágrafo, na verdade, quando li o livro inteiro, mas nesse parágrafo me veio à mente imediatamente a entrevista que foi feita aqui, nessa série especial, com o pastor Henrique Vieira, o pastor deputado Henrique Vieira, quando ele falava do porquê da construção da Igreja Batista do Caminho. Não é? E, lógico, o teu livro leva a múltiplas reflexões, e uma dessas reflexões é exatamente sobre a relação existente entre ciência, não religião, ciência e espiritualidade. Não é? Então, eu gostaria que você, inicialmente, tratasse disso, não é? E por que sonhar é o caminhar, ao invés do ponto de chegada. E, em segundo lugar, né, tem-se muito a ideia de que o sonho, quando estamos dormindo, o sonho no sono, é diferente do sonhar acordado. Né? E o teu livro desfaz essa separação estanque existente entre esses dois momentos. Então, eu gostaria que, logo em seguida, depois da questão da relação entre ciência e espiritualidade e o sonho como caminhar, você também expusesse aos nossos ouvintes, espectadores da Rádio Brasil de Fato, da TV 247 e da TVT, a que conclusões você chegou e a que conclusões você vem chegando sobre essa relação existente entre o sonho do sono e o sonho da vigília, né? O sonho de quando não estamos acordados. Por favor, Siddhartha. Bom, Marco, obrigado assim, pelas questões que você está levantando e pela oportunidade da gente falar do pastor Henrique Vieira, deputado Henrique Vieira, que é uma pessoa que tem participado intensamente da construção de um sonho de país, né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui tem esse subtexto, tem essa metáfora o tempo todo. Como é que a gente faz para colocar em prática a realização desse sonho? Mas o que é o sonho? E como você está trazendo bem, lembrando bem, o sonho é sim a imaginação. A imaginação é sonho. A imaginação é um tipo de sonho. O sonho da noite, o sonho do sono REM, da segunda metade da noite, sobretudo, é muito intenso e tem características muito específicas, particulares. Quando a gente fala em sonho, tipicamente é disso que se trata. Só que esse sonho as pessoas mal conhecem hoje em dia. Nossa sociedade ela faz tudo para que a gente sonhe mal.
O capitalismo ele destrói a oportunidade do sono de qualidade e do sonho de qualidade. O que é um sono de qualidade? Uma coisa básica que todos os nossos ancestrais tinham. Possibilidade de dormir tantas horas quanto necessário, desde que não exista um perigo iminente lá fora. Hoje, as pessoas estão vivendo na presunção de perigos iminentes o tempo todo. Na prática, tem muito menos perigo do que no tempo das cavernas, mas as pessoas não conseguem dormir, porque estão trabalhando, estão entregando suas horas de trabalho para o sistema que engole, né, esse trabalho e alieniza essas pessoas, como bem diz o Haddad no Terceiro Excluído. Vai produzindo sofrimento e vai reduzindo o tempo de sono das pessoas, porque quando a pessoa não está trabalhando, ela quer se divertir, ela quer relaxar, ela quer ficar numa tela, viciada numa tela, se estimulando, né, se sedando também, se hipnotizando também. Então, a gente está construindo uma sociedade de muito desequilíbrio que afeta o sono, faz as pessoas sentirem que o sono é algo descartável, que o sono é um problema e não uma solução. E o sono é uma enorme solução para a saúde da gente. As pessoas que dormem mal, e isso é quase todo mundo, são pessoas que têm uma série de problemas de saúde, desde o imediatamente em seguida de perder uma noite de sono, de dormir mal, a pessoa ficar com problemas cognitivos, dificuldade de se lembrar, problemas de humor, aí isso vira um risco para depressão, para obesidade, para doença cardiovascular e para Alzheimer. Então é uma sequência de desgraças do capitalismo que afetam o nosso corpo através da falta de sono. O sonho, pior ainda, porque o sonho mesmo bem desenvolvido da noite é na segunda metade da noite no sono REM. Se a pessoa acorda muito cedo, dormiu pouco, ela perde a segunda parte, por definição. Né? E se ela está tomando pílula para dormir, ou álcool, ou outras substâncias, ou com uma série de hábitos equivocados, aí que ela não tem sono REM mesmo. E aí não tem sonho. E se ela não tem sonho, qual o problema? Na sociedade capitalista, né, contemporânea, a resposta é: não tem problema nenhum. A pessoa não está lembrando que sonha, não está sonhando, não tem problema. E se a gente olhar para fora do umbigo da sociedade de matriz eurocêntrica, branca, a gente vai perceber que não estar em contato com sonhos é um grande problema. Por quê? Aí o Oráculo da Noite é uma grande conjectura evolutiva de como que esse mecanismo foi construído, que é o mecanismo que permite tatear o futuro, o trecho que você leu. O que é o sonho? A capacidade de imaginação da vigília ou dormindo? É o seu cérebro pegando as memórias que você já tem e simulando possibilidades. Isso é uma coisa muito antiga, muito mais antiga do que o ser humano. Isso tem a sua origem, talvez, no início da evolução dos mamíferos, há 220 milhões de anos. E provavelmente antes, porque antes de existir esse sono com sonhos, o sono ativo, o sono REM, havia já o sono quieto, que esse existe em todos os animais. Todos. Então, uma coisa muito, muito antiga. E esse incrível mecanismo de processamento de memórias, regulação emocional, regulação do sistema imune, regulação hormonal, e regulação das relações humanas e da empatia, os sonhos têm a ver com empatia. Os sonhos têm a ver com o desejo de cada um, de quem sonha, como diz a psicanálise freudiana, a psicologia analítica do Jung concordam quanto a isso, mas o sonho também tem a ver com aspectos coletivos da experiência. Mas o sonho tem a ver não só com o desejo do sonhador, da sonhadora, em relação aos outros desejos, mas em relação ao que esses outros desejos significam. Então, a gente, para viver em sociedade, tem que ter empatia pelos outros. Se a gente para de sonhar ou de se lembrar dos sonhos, a gente começa a perder esses laços de solidariedade, que é uma coisa visível da crise contemporânea do capitalismo. As pessoas se sentindo isoladas, em sofrimento. E aí não tem a ver só com sofrimento por carência de bens materiais, que é uma coisa que o sistema produz, miséria, pobreza, exclusão, mas tem um outro problema, além desse, que é a miséria dos bens imateriais, a destruição da própria cultura. Os sonhos foram importantes ao longo da nossa história porque é assim que a cultura foi se propagando, um contando para o outro aquilo que está imaginando, sonhando, vendo, tendo revelações. E isso junta com a história da... Você falou, por que tem a ver com a religião? Porque a religião ela se organiza em função de revelações, de encontros dessas pessoas, profetas, santos, santas, com a sua própria mente, do ponto de vista da neurociência. Com o mundo interior, como diria o Jung.
E esse mundo interior, nesse sistema capitalista contemporâneo, ele está detonado, está em frangalhos. A gente precisa olhar para isso com muito cuidado, com muita atenção, porque o tempo está passando, a gente tem pouco tempo para dar certo como espécie. A crise é muito aguda, né? Agora, o que eu acho, e aí devolvo a bola para você, o que é legal e interessante é perceber que tudo isso que a gente conversou até agora tem uma articulação direta, pensando no campo da esquerda, com a teoria marxista, com coisas que para quem é marxista são banais e para quem não é são contos espantosos das profecias do Marx, de que o trabalho ia acabar, entendeu? As máquinas vão tomar conta de tudo, estão tomando. Olha aí o Elon Musk pedindo, pelo amor de Deus, para os caras pararem o desenvolvimento de inteligência artificial. E aí vamos pensar isso agora, voltar para a tua pergunta do sonho. Quando a gente constrói máquinas que são capazes de emular pensamentos, de construir coisas que parecem com pensamentos, que parecem cada vez mais com pensamentos humanos, a gente também está transferindo para as máquinas a possibilidade do sonho. O que é o sonho? É você pegar aquelas memórias, aquelas construções lá dentro e embaralhar, fazer combinações para testar cenários contrafactuais. Então, a gente está num momento muito maravilhoso e perigoso da espécie humana e o sonho está no centro da questão. Qual é o nosso sonho de futuro e como é que a gente constrói isso juntos? Siddhartha, nesse momento eu comecei fazendo uma citação do último capítulo, mas pelo que tu falou agora, nesse primeiro momento do nosso diálogo, eu queria voltar para o primeiro capítulo, cujo título é exatamente Por que Sonhamos. E você estabelece uma relação entre dois sujeitos sociais, bom, para falar em termos marxistas, duas classes sociais, no ato de sonhar. Quer dizer, a relação entre a posição do indivíduo no seu grupo social, na sua classe social, e o ato de sonhar. E você afirma que para quem sobrevive à margem do bem-estar, para quem verdadeiramente teme dia e noite pela própria vida, para bilhões que não sabem se amanhã terão que comer, vestir, onde dormir, sonhar é quase sempre lancinante. E na sequência você diz: o sonho diurno como um privilégio apenas dos detentores de um mágico cartão plástico. O sonho como a felicidade de ter, o consumo. Isso em meio à insônia que impera. Então, eu gostaria de aprofundar essa tua reflexão, te perguntando, querendo te ouvir mais, na verdade. O sonho também se tornou uma mercadoria, como tudo no capitalismo, quer dizer, o sonho foi privatizado dentro do modo de produção capitalista. E qual é o impacto disso na saúde mental das pessoas? Excelente, Né? é isso mesmo. De que maneira essa privatização do sonho, essa bifurcação, esse impacto não democrático do sonho, do ato de sonhar, a depender da classe social onde se situa um indivíduo dentro do capitalismo, como é que isso influencia a saúde mental das pessoas e o próprio ato de dormir? Você já tocou nessas questões, mas eu te pediria para aprofundar ainda mais, por favor. Se a gente olhar o que acontece nos países capitalistas em geral, você percebe que existe uma correlação muito estreita entre doença mental e exclusão social. E as pessoas que estão à margem, elas estão expostas a riscos de toda ordem, elas estão muito próximas da sensação de perigo que um animal livre na natureza tem. A máquina neurobiológica que produz sonho é uma máquina neurobiológica de sobrevivência. Com base em ontem, como é que deve ser o amanhã? Então, se a pessoa está passando fome, está passando violência, está passando abuso, está sofrendo opressão estatal ou privada, ou familiar, de toda ordem, os sonhos vão refletir isso, os sonhos têm continuidade com isso, a vida da vigília é a continuidade da vida do sonho e vice-versa. O capitalismo está construindo a morte do sono e do sonho, mudando a acepção da palavra sonho para desejo aquisitivo. Então, você chega para uma pessoa qualquer na rua e fala: qual é o teu sonho?
pessoa vai falar, pô, meu sonho é um prato de comida, meu sonho é trocar de carro, meu sonho é alguma coisa que ela possa adquirir. Me chamou sempre a atenção, assim, muitas vezes, não só no Brasil, em vários países, que a palavra sonho frequentemente aparece associada a coisa de cartão de crédito, O sonho de consumo se tornou um termo, uma expressão hegemônica, né? Hegemônica. Então, na verdade, o contato das pessoas com o seu próprio sonho, com os seus próprios sonhos noturnos, com seus próprios devaneios diurnos, com suas próprias aspirações de realização existencial, isso tudo está soterrado no capitalismo. O capitalismo não tem nenhum interesse nisso. Ele não quer sujeitos, ele não quer pessoas que estão se subjetivando e se transformando. Não, ele quer máquinas. E tanto é que ele está construindo máquinas. Que agora o sistema agora tem máquinas que fazem tudo que os seres humanos fazem, praticamente tudo. Já era. Essa é uma discussão que tenho tido com queridos mestras, colegas, amigos, cientistas. Qual é a relevância do chat GPT ou de coisas do gênero? A minha modesta opinião, meus 2 centavos, é que deu ruim para a gente. Ruim. A gente não está entendendo o tamanho do problema. E se a gente quiser entender o tamanho do problema, a gente tem que ir lá no Marx. É o fetiche da mercadoria no máximo e o valor do trabalho humano no mínimo. Porque agora o trabalho é todo morto, com exceção de poucas pessoas. Porque, veja, na hora que a máquina já tomou emprego dos agricultores, nos anos 70 já, até antes. Depois tomou emprego dos metalúrgicos. Agora vai tomar emprego de roteirista, jornalista, cientista, médico, advogado, todo mundo. A renda básica universal é para ontem, no planeta, para ontem. Porque essas máquinas estão a serviço das pessoas mais poderosas do planeta, que não têm empatia, que também não dormem bem, que também não têm sonho legal, que também estão sofrendo por causa do dinheiro. É uma doença, uma maluquice. Todo mundo se comparando com todo mundo, sentindo que não pode fazer nada, e o planeta indo para o brejo. Siddhartha, eu conversava com meus alunos na semana passada sobre os impactos da reestruturação produtiva sobre a organização dos trabalhadores, né? E citava o caso dos bancários, que sempre foram um sindicato muito forte, né? Com a criação do caixa eletrônico, já houve uma primeira leva assim, de demissões, de empregos que desapareceram, né? E, na sequência, os aplicativos, né? Então, a categoria dos bancários, sindicatos de bancários, que era sempre muito forte, sempre foi um grande sindicato, vai se enfraquecendo, né? Quer dizer, isso repercute também sobre as formas de organização. Eu fico pensando, bom, é uma contradição em termos que eu vou falar, mas o sonho distópico de trabalhadores dessas várias categorias que você citou e que eu estou citando agora, né? Vamos fazer um exercício aqui. Qual é a profissão que existe hoje que a gente não consegue imaginar as máquinas tomando conta nos próximos 10 anos? Pensa numa aí. Talvez os youtubers, né? Mas será? Porque você tem... Não, é uma ironia, é uma ironia. Eles também vão ser substituídos. Você monta o personagem ali, um algoritmo faz o personagem, tem o deepfake, você faz com a cara que você quiser, e o código é escrito por software. Então, tem código escrevendo código. É um processo generativo. A gente já está perdendo o controle, na verdade. Essa gritaria que pegou do Elon Musk ao Harari, que o pessoal falou, parem as rotativas, parem a produção de inteligência artificial, para a gente tentar entender as implicações disso. Isso, com certeza, já está chegando tarde demais, porque você tem um monte de gente fazendo isso secretamente. Então, é uma situação caótica, é uma situação de Babel. Parece, inclusive, aquele conto do Borges, que ele fala da biblioteca de Babel, que produz todos os livros possíveis, com todas as combinações possíveis. Hoje em dia, isso existe. Quais são as implicações? Para o mundo do trabalho, me parece que é caput. A gente vai ter que pensar daqui a X anos, se é 10, 50 ou 100 anos, aí os historiadores, você que diga. Mas, assim, a gente está caminhando rapidamente para a obsolescência do emprego. Então, ou a gente vai ter máquinas
aparentemente felizes, trabalhando para todo mundo, e a gente fazendo filosofia, capoeira, se organizando nos bairros para melhorar a qualidade de vida, né, fazendo festa, se divertindo, curtindo a dança cósmica, ou o futuro é o pior possível, que não tem emprego para ninguém, as máquinas fazem tudo melhor e estão na mão de quem mais tem poder. É um negócio sério, não é brincadeira. Nós não paramos ainda, nós como professores, né? Mas isso é um assunto que interessa a toda a sociedade, sem dúvida. O impacto do chat GPT na relação professor-aluno, né? Na produção de trabalhos, de provas, etc. Há pouco tempo eu tive a primeira experiência nesse sentido, né? Um convidado do Trilhas da Democracia, por razões técnicas, não pôde participar do programa. Eu tive que fazer um pedido de desculpas aos ouvintes, aos espectadores, e a aluna que me acompanhava, ela colocou no chat GPT qual seria a resposta, né? E saiu um pedido de desculpas formal, né? Ou seja, isso acaba inibindo a criatividade, né? Do ato da escrita, do ato da redação. Essa é uma realidade que nós teremos que enfrentar necessariamente, né? Para já, né? A gente passou por isso quando a calculadora entrou na vida cotidiana das pessoas. Só que agora isso pega toda a dimensão da cultura, porque as inteligências artificiais elas podem emular discurso, imagem, elas podem emular a combinação disso, elas podem, né, produzir arte, elas podem produzir texto jornalístico, elas podem produzir roteiro de filme, elas podem produzir resposta de pergunta do Enem, elas podem... A gente criou, a gente realmente, né, nós somos esses primatas bípedes curiosos que quando inventam uma novidade se lambuzam. Eu acho que a gente fez de novo, entendeu? A gente fez isso com a energia atômica e agora a gente está fazendo isso com a internet e com a possibilidade combinatorial dessa imensa arca de tesouros que é o inconsciente coletivo planetário, ou seja, todas as memórias estocadas na rede. Todos os dados estocados na rede e suas combinações possíveis são o inconsciente planetário. Assim como todas as memórias de cada pessoa, sejam as individuais ou aquelas coletivas, que estocadas no cérebro de cada indivíduo, constituem o seu inconsciente. Agora a gente tem, de fato, um inconsciente planetário, gigantesco, só que cheio de inteligências artificiais, maiores, menores, competindo para aquela pausa mesmo. Esse pedido de parar essas pesquisas, eu acho que ele é meio vão, porque isso não está centralizado nesse momento, muita gente fazendo, mas a gente precisa, cada uma de nós precisa pensar profundamente sobre esse momento. Se a gente não tiver uma atitude muito inteligente, com muita sabedoria e um olhar muito, muito amplo sobre o futuro, a gente vai estar sempre lidando com problemas que já acabaram de passar, porque a história está se acelerando, as coisas estão acontecendo rápido demais. A gente não pode ficar resolvendo a guerra que já acabou. A gente tem que pensar no que está vindo. O que está vindo é o quê? Máquinas poderosíssimas a serviço de poucas pessoas muito poderosas também. Ou a gente cria salvaguardas para a maior parte da população, ou a gente vai passar por um processo de exclusão que deixa a Revolução Industrial dos séculos XVIII, XIX e depois o que aconteceu no século XX no chinelo, em termos de potencial de exclusão. Agora, é uma baita de uma oportunidade, né, Marco? É uma baita de uma oportunidade, porque se isso for bem utilizado, a rigor é isso, né? A gente hoje pode ter bem-estar planetário. Por quê? Porque quem é que disse que a regra do jogo é que tem que se gerar desigualdade e acúmulo de capital na mão de poucos? Se essa regra mudar, se for possível redistribuir, é um momento glorioso para a espécie. Siddhartha, a propósito desse momento, desse nosso diálogo, eu gostaria de voltar ao último capítulo do livro para ler um parágrafo que cai como uma luva nisso que você está dizendo, né? Na verdade, a última página
do último capítulo do livro. Abre aspas, para evitar que nossa catraca cultural avance sem controle rumo ao colapso global, precisamos ampliar nossa perspectiva. Precisamos urgentemente recuperar a capacidade de imaginar as piores consequências de nossos hábitos mais arraigados. A ciência dos biólogos, químicos e físicos precisa caminhar de braços dados com a sabedoria dos xamãs e yogis, jamais contra ela. Em sua amplidão, o sonho lúcido tem potencial para ser o espaço mental que nos permitirá imaginar soluções para os problemas mais desafiadores da destruição dos mananciais, a dicotomia entre mente e cérebro, da epidemia de suicídio ao desmatamento acelerado das florestas que restam, da desigualdade extrema, corrupção generalizada, do vício mais destrutivo de todos, o dinheiro, até o acúmulo de microplásticos, da hecatombe da criação e do abate cruel de animais, até o fim de quase todos os empregos, muito em breve, quando os robôs concluírem sua chegada triunfal. Siddhartha, quando eu terminei de ler o livro, você escreveu o livro, quer dizer, você deve ter dado o ponto final, né? Eu imagino em 2018, início de 2019, alguma coisa nesse período. Ou seja, antes do início da pandemia e possivelmente durante o processo eleitoral de 2018, não sei se já iniciado o governo Bolsonaro. Siddhartha, se você tivesse que escrever um pós-fácil, né? Eu não sei se você já escreveu um pós-fácil ao Oráculo da Noite. Já se passaram 4, 5 anos do fim da publicação do livro, em 2019. Se você tivesse que escrever um pós-fácil depois da pandemia, depois da tragicidade do governo Bolsonaro, quais seriam as linhas mestres desse pós-fácil? Né? Vou lembrar a última frase desse capítulo, a última frase. No futuro, sonhar será cada vez mais clarão. Eu acho que é um título de um pós-fácil. Né? Quais seriam as linhas mestras desse pós-fácil, passado a pandemia e passado o pandemônio do governo Bolsonaro? Parece até que a gente combinou, mas, galera, a gente não combinou nada. O pós-fácil eu escrevi, foi o livro que eu publiquei ano passado, que é o Sonho Manifesto, que é um livro bem pequeno, bem menor que o Oráculo, e que são as consequências políticas do que o Oráculo diz. O Oráculo ele é um livro muito... Ele não é abertamente político, só no finalzinho que ele tem esses trechos que você leu aí, que ele diz claramente que tudo isso tem uma implicação política, mas é bem no final. Claro que a seleção de sonhos ao longo do livro e a maneira como eu abordo, sobretudo os sonhos ameríndios, tudo isso é muito político também. Mas ele não é abertamente político. No Sonho Manifesto, ele é um livro, é um manifesto. Um manifesto, né, um clarão. É essa clareza de que a gente tem na nossa bagagem cultural planetária todas as ferramentas necessárias para sair da confusão em que a gente se meteu, para superar esse capitalismo predatório, para reformar ou revolucionar esse capitalismo até um ponto em que ele seja bom para todo mundo e não só para a nossa espécie, porque o que a gente faz com boi, frango e peixe é demoníaco, é bem feio. Qualquer um que duvide vai lá no matadouro dar uma olhadinha, ou vai lá na pescaria de grande escala para ver como é que funciona. Então, a gente está num caminho de muita destruição, mas a gente também está num caminho de muita criação, de muita maravilha cultural. Olha tudo que a gente tem na nossa bagagem cultural, da nanotecnologia ao Kung Fu, né? Do mestre Bully Bully da Bahia até Rachmaninoff. A gente tem
A gente tem muita coisa legal. Quem foi que disse que as pessoas têm que trabalhar para caramba e se esfalfar e sofrer? Onde que está escrito isso? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. A maior parte das pessoas do planeta está convencida de que a vida é sofrimento mesmo e que ela só precisa ficar agarrada num tipo qualquer de emprego para não morrer. Isso é um rebaixamento de perspectivas pavoroso, né? E o mais terrível é que tem um monte de gente sem emprego querendo estar naquele lugar. Agora, se as máquinas fazem tudo e a gente já sabe como produzir alimentos sem destruir o planeta, e se a gente sabe como não detonar o planeta ou como regenerar o planeta da detonação que o capitalismo já produziu, e não só o capitalismo, na verdade, desde a da Idade do Bronze, aliás, desde antes, a nossa marca é cada vez mais pesada sobre o planeta. E a gente tem hoje muita ciência, não só a ciência acadêmica, universitária, a ciência de matriz europeia, que depois se tornou global, mas a gente tem as ciências de outros povos. Outro dia eu fui questionado sobre isso em uma mídia, falei, eles não têm ciência, a ciência é só essa de matriz europeia. Quá, 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 né? Por favor, por favor. É muita arrogância a essa altura do campeonato, né? Os saberes produzidos, né, por povos do sul global, mas também do norte global. Né? Pô, o Krenak me falando que a primeira pessoa que falou para ele sobre buraco de ozônio foi o grande Davi Copenau Yanomami em 92. 92, antes do conceito estar amplamente discutido, ele estava falando do buraco no peito do céu. A gente tem que alinhar as cosmovisões, tem que alinhar a cosmovisão da ciência acadêmica universitária com as outras cosmovisões. E as ciências humanas são essenciais para isso, a antropologia é essencial para isso, a história é essencial para isso. Esse é um momento bacana de grande possibilidade, de grande síntese de saberes. Os computadores ajudam nisso, a internet ajuda nisso. Agora, é um momento arriscadíssimo. Se a gente fizer as coisas erradas agora, a 7ª geração depois de nós vai nos amaldiçoar, se é que ela ainda vai existir. Siddhartha, eu acho que a gente chegou num momento em que eu gostaria de tocar num assunto que você também trata no livro, num item chamado Uma Nova Psiquiatria. Que é a questão da psicoterapia assistida por psicodélicos. Antes mesmo da pandemia, mas foi muito acentuado durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro, o sofrimento das pessoas. Eu não sei se existem pesquisas que aferiram isso, né? Se existem dados estatísticos que comprovam isso que eu vou dizer agora, mas o sofrimento humano cresceu muito. Né? Quer dizer, eu tiro isso dos relatos de alunos, de professores, né? Ou seja, do meu círculo. É uma percepção muito restrita, é um universo muito restrito, mas a percepção de que os níveis de sofrimento psíquico se elevaram muito nos últimos anos. Né? E ler esse item sobre uma nova psiquiatria, né? Recurso ao uso assistido com orientação científica, né? Resultado de pesquisas científicas, de microdoses de substâncias que foram proibidas no decorrer da guerra às drogas, que surge no governo Nixon e se aprofunda no governo Reagan nos Estados Unidos, né? Acabou sabotando, né? Acabou inviabilizando. Então, eu acho que é muito grande a quantidade de pessoas que gostaria de te ouvir acerca, você que é um dos grandes defensores, né? Eu queria te ouvir a respeito, e eu acho que o público, né, que nos acompanha também gostaria de ouvir, do que se trata, o que é a psicoterapia assistida por psicodélicos, quais são os avanços acontecidos nos últimos 5 anos, desde a publicação de Como Mudar a Sua Vida, do documentário, da série documental que ainda hoje se encontra na Netflix,
quais foram os avanços dos últimos 5 anos, com a experiência da UFRN, que você chega a anunciar no livro, se existe uma autorização legal para a realização de pesquisas nesse campo, se já existe uma autorização clínica para que isso seja tratado em consultórios. Eu queria que você, na verdade, nesse momento, esclarecesse e, ao mesmo tempo, passasse informações a respeito, né, da psicoterapia assistida por psicodélicos. Por favor, Siddhartha. Tá? Então, vamos lá. Substâncias que a gente chama de psicodélicas, clássicas, aquelas mais bem conhecidas, são substâncias que se parecem quimicamente com uma substância que todos nós temos no cérebro chamada serotonina. Então, as substâncias psicodélicas clássicas são aquelas que têm uma molécula semelhante em alguma parte à serotonina. E é por isso que elas têm efeito no nosso cérebro, porque elas se ligam em proteínas do cérebro e no resto do corpo que reconhecem a serotonina. Essas substâncias, elas têm várias origens. Elas podem estar em plantas, elas podem estar em animais, elas podem estar em fungos. Elas têm várias origens naturais. Elas também podem ser feitas em laboratório, certo? Como que a ciência das universidades tomou conhecimento da existência dessas substâncias? Através de povos indígenas. A gente estava falando lá atrás na conversa sobre como é necessário estabelecer uma relação de respeito mútuo, de troca de ganha-ganha entre esses dois campos de saber, porque, tradicionalmente, as ciências da universidade sempre foram aos indígenas buscar coisas, buscar o curare, buscar o captopril do veneno da jararaca, buscar os substâncias psicodélicas da ayahuasca, por exemplo. Tudo isso foi buscado junto a essas populações indígenas. Então, ciências de séculos, conhecimentos de séculos, talvez milênios, chegaram à ciência universitária. Quando chegam nos anos 50, né, quando o Gordon Wasson vai, por exemplo, ao México, pega os cogumelos lá de Oaxaca, da mestra Maria Sabina, leva aquilo para os Estados Unidos, aí volta aquilo liofilizado, já assim, virou um pozinho, e ele oferece para a mestra, e a mestra toma e fala, ai espírito. Então ela fala assim, não, então isso que você pegou, aquele cogumelo, levou, voltou transformado, mas ainda tem espírito, ainda tem efeito. Estava começando a haver um alinhamento de cosmovisões aí, né, que remédios muito antigos, remédios indígenas, podem ser estudados em laboratório, talvez tenham propriedades terapêuticas muito interessantes. Só que essa pesquisa foi abortada entre os anos 50 e 60, teve muita pesquisa com psicodélicos, mas ela foi abortada pela guerra às drogas, como você mencionou. E ela ficou suprimida por muitas décadas, muitas décadas. Nos últimos 10 anos isso começou a mudar, e nos últimos 5 anos houve um boom, uma explosão, como você mencionou. Agora, a gente teve no Brasil um benefício muito interessante em relação a outros países, que é o fato de que a ayahuasca, né, o chá do santo daime, o vegetal, o asca, os nomes indígenas, uni, nixipan, camarapi, tem vários nomes indígenas para essa mesma bebida, mas essa bebida ela pode ser feita de vários jeitos, tem vários sabores e sotaques, digamos assim. Essa bebida é legal no Brasil para uso religioso, desde os anos 80. Desde os anos 80. Não é exatamente legal, mas é legal. Quer dizer, está regulamentado, as pessoas podem fazer uso desde os anos 80. E isso criou a possibilidade no Brasil de fazer uma pesquisa muito avançada lá para os anos 2005, 2006, 2007, né, com professores da USP de Ribeirão Preto, Jaime Alak, o Draulio de Araújo, que depois veio para o Instituto do Cérebro da UFRN, e outros pesquisadores. Eu também comecei, junto com o Draulio, a fazer pesquisa com a ayahuasca nesse período. Isso foi possível no Brasil, então, porque a ayahuasca é legalizada. E a ayahuasca é um remédio que todo mundo devia conhecer, exceto quem é de grupo de risco. Quem é de grupo de risco? Quem tem uma tendência à psicose. O que é tendência à psicose? É uma pessoa que tem um histórico familiar de esquizofrenia ou de bipolaridade, que
que já teve pelo menos um episódio de surto psicótico e que precisa de atenção. Essas pessoas que têm essa característica, cerca de 1% da população, não devem experimentar ayahuasca, assim como também não devem experimentar álcool. Elas têm que ser protegidas. Agora, para as outras pessoas que passam pelo que a gente chama de depressão, e que em diferentes sociedades chega a 6% da população, pode chegar a 6% da população, a ayahuasca é um grande remédio, uma coisa incrível, um remédio eficaz, e isso foi muito bem demonstrado pelo grupo do Drauzio de Araújo e junto com a Fernanda Palhano Fontes, lá aqui no UFRN, no Instituto do Cérebro da UFRN. Eu falei aqui porque eu estou no Rio de Janeiro esse ano, no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Então, nesse momento, eu estou no Rio. Mas lá no Rio Grande do Norte, existe um grupo de referência mundial de pesquisa sobre efeitos antidepressivos dos psicodélicos, mas em particular da ayahuasca. As outras substâncias psicodélicas clássicas, como LSD, DMT puro, 5-metox-DMT, mescalina, MDMA, muitas delas são produtos naturais, extraídos de produtos naturais, outras são sintéticas, e todas elas podem ser pesquisadas no Brasil com maiores ou menores restrições. Eu diria até que as restrições para cannabis têm sido maiores ainda, até porque tem outras implicações econômicas. Cannabis quer dizer maconha, né, gente? Agora, a sua pergunta sobre... Deixa eu responder melhor a tua questão sobre os efeitos que a biomedicina já verificou. Então, essas substâncias, elas produzem efeitos antidepressivos que são rápidos, no sentido de que 40, 50 minutos depois da ingestão, por exemplo, da ayahuasca, já se fazem notar, mas também são duradouros, podem persistir por até 2 semanas, por exemplo, no caso da ayahuasca. E são muito potentes. E parecem uma alternativa muito melhor do que o uso de antidepressivos convencionais. Estou falando isso como biólogo, não sou médico, mas como pesquisador é o que eu entendo e que percebo tanto na pesquisa dos meus colegas quanto produzido em outros centros. Por que essas substâncias produzem tais efeitos? Tem a ver com as suas propriedades químicas e com seus efeitos celulares. O que foi desvendado nos últimos 5 anos, e isso é pesquisa feita em basicamente 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. O Brasil está ocupando uma posição difícil, né, de manter, mas nesse momento ainda de destaque nesse tipo de pesquisa. Todas essas substâncias produzem plasticidade neural. O que é plasticidade neural? É um cérebro que fica mais capaz de se transformar. E isso vem basicamente de 2 maneiras, produzindo novos neurônios, né, aumentando o número de células nervosas que são naive, que não vêm com memória, que estão prontas para formar novas memórias, para viver novas experiências, digamos assim, mas, sobretudo, aumentar as conexões entre os neurônios, recabear, remodelar as conexões sinápticas. Essas substâncias são poderosos indutores de mudanças no cérebro. Então, quando uma pessoa vai e fala assim, eu fui tomar ayahuasca e tive lá uma experiência de 4, 5, 6 horas, que mudou a minha vida, foi como 10 anos de psicanálise, não é uma metáfora ruim, é uma descrição, uma analogia útil. Por quê? Porque numa terapia, não estou exagerando 10 anos, mas assim, numa longa psicoterapia, você está buscando o quê? Através de múltiplas experiências, recabear as coisas, para encontrar lugares psíquicos de menos sofrimento. E, claro, a gente está falando aqui de remédios para lidar com o sofrimento que, em grande medida, é socialmente construído. Né? Se os salários fossem melhores, se as jornadas de trabalho fossem menores, se o transporte público fosse bacana, se a educação pública fosse integral e de excelente qualidade, as pessoas iam adoecer menos, tinha menos problema de saúde mental. Saúde mental é muito mais um problema social do que genético, mas ele também tem componentes genéticos, componentes familiares. Né? Então, essas substâncias psicodélicas, que na origem são de povos originários, de indígenas, e que depois foram pesquisadas e em grande medida apropriadas pela ciência universitária, elas hoje são a maior promessa da psiquiatria para lidar com depressão, com ansiedade, com trauma. MDMA é a promessa mais importante hoje da psiquiatria para lidar com o transtorno do estresse pós-traumático. Agora, é uma ingenuidade achar que a gente vai trocar um modelo falido, que é o modelo de
dos antidepressivos convencionais inibidores da recaptação de serotonina, tipo fluoxetina. Foi isso que fizeram. Para todo mundo da classe média, fala assim, tem que tomar Prozac ou coisa parecida. E aí, esse modelo de medicalização, ele não produziu bem-estar, ele não diminuiu a depressão, o suicídio é alto para caramba em muitos lugares. O sistema produz doença, o capitalismo produz doença mental, e todo mundo fica tomando inibidor de recaptação de serotonina, ou os segunda, terceira geração, não melhoraram a situação do ponto de vista do bem-estar das pessoas. Melhoraram do ponto de vista do capital, que tem um trabalhador que, apesar de não estar muito bem, também não está muito mal. Então, trabalha. Essa é a promessa. E uma coisa muito louca, Marco, que os estudos para dizer que os antidepressivos convencionais eram eficazes, os iniciais falavam em eficácias altíssimas, com amostras muito pequenas, e financiados pelas próprias empresas. À medida que o tempo foi passando e as amostras foram crescendo, a eficácia caiu, até ficar pertinho do placebo, um pouquinho maior que o placebo. Tá? Um pouquinho maior que o placebo, com todos os efeitos colaterais que esses remédios causam. Agora, qual foi o estudo científico que foi feito para dizer que esses remédios podem ser usados por 5 anos seguidos, 10 anos seguidos, 15 anos seguidos, como é hoje em dia? Nenhum. Os estudos são feitos até 8 semanas. Qual foi o estudo científico que foi feito para dizer que você pode pegar e misturar o antidepressivo, o estabilizador de humor, o lítio, mas não sei o quê, e misturar, fazer uma poção mágica e dar para o cara e ficar tudo bem? Nenhum, porque os estudos com 2 substâncias praticamente não existem, com 3 ou 4 não tem. Então, existe uma apropriação do discurso científico para vender remédio. E as medicinas dos povos originários não se prestam a esse papel. A gente está falando aqui de substâncias psicodélicas que agem com doses muito baixas e que não podem ficar sendo repetidas. Não é para usar todo dia, a não ser que seja numa dose de microdose. Né? Então, a gente está falando aqui, quando usa uma dose, digamos, de miligramas, no caso da psilocibina, de micrograma, no caso do LSD, você vai ter uma experiência fortíssima que vai ter efeitos por dias, semanas, meses ou até anos. Então, como é que o sistema vai monetizar isso? E é por isso que fizeram um monte de empresa para ganhar dinheiro com psicodélico e elas já estão caindo. Porque não tem algo de intrinsecamente contra-hegemônico nos psicodélicos. Eles não se prestam facilmente à monetização. E mais, onde tem mais importância, mais valor agregado, digamos assim, nesse mercado, eu não acho que nem é nas substâncias, mas sim nos pajés, nas magés, nos terapeutas, nas pessoas que estão segurando a mão, que estão escolhendo a música, se a pessoa ficar aflita, ela sabe como contornar. São os terapeutas que estão ali dando aquele suporte, construindo o ambiente, o contexto. Esse contexto para pesquisa, para terapia psicodélica, contexto, né, onde você está numa clínica, você está numa igreja, você está numa cachoeira, está quente, está frio, está úmido. Esse contexto é super importante para os efeitos. É tão importante quanto a substância ou mais. E isso é uma coisa que é até difícil para a psiquiatria convencional entender, porque a psiquiatria convencional ela se farmacologizou completamente. Então, ela nem mais quer saber do contexto. Os psiquiatras estão passando antidepressivo convencional para as pessoas sem nem olhar direito no olho dela, não pergunta muita coisa, a consulta dura 10, 15 minutos. E hoje já tem demonstração, inclusive em modelo animal, em roedor, então não pode dizer que é placebo. Se você pegar um roedor e coloca ele num ambiente bacana e dá antidepressivo para ele, convencional, tipo Prozac, ele melhora, ele fica ótimo, alegre. Mas se você pegar aquele animal, colocar num ambiente aversivo, colocar ele para morar num ambiente pequeno, sujo, ou sem vida social, ou com algum tipo de estresse, aquela mesma substância que tinha efeito antidepressivo passa a ter um efeito pró-depressivo. Então, eu fico perguntando qual a implicação de, nos últimos 30 anos, as pessoas que estão vivendo em condições insalubres e que têm jornadas de trabalho absurdas e que se sentem oprimidas, estarem tomando antidepressivos. Essas pessoas estão num contexto que é pró-depressivo e essas substâncias podem estar potencializando a depressão. Então, essas substâncias psicodélicas que aparecem como uma esperança, são uma esperança de uma... não só de trocar uma substância pela outra, mas de mudar a abordagem. Mudar a abordagem. Em vez de tomar remédio todo dia, vamos ter relações sociais mais saudáveis. De vez em quando toma um remédio. Agora, o remédio é forte.
Siddhartha, você falando dessa capacidade contra-hegemônica, né, em relação à altíssima lucratividade dos grandes laboratórios que vem vendendo há muito tempo os, os antidepressivos de várias gerações, me veio à mente a mesma capacidade contra-hegemônica representada pela defesa do parto humanizado, do trabalho das doulas, né? Que também gerou documentários como A Reinvenção do Parto, né? E como... Das mães cultivadoras de cannabis. Exato. Né? Então, na verdade, existe uma série de saberes tradicionais, né, de práticas tradicionais, que tem uma potência anticapitalista, uma potência contra-hegemônica, e que exploram o bem-estar, o bem-viver das pessoas, né, o bom viver das pessoas. Não sei se tu concorda com essas... Totalmente, totalmente. Viver bem é revolucionário. Se a gente estiver feliz na plenitude do amor, isso é profundamente revolucionário. Siddhartha, a gente está próximo do fim, mas eu gostaria de insistir nessa pergunta. Até onde chegou? Continuam sendo feitas pesquisas na UFRN? Quer dizer, isso é importante você ter dito que o Brasil, junto aos Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra estão sempre à frente o mundo anglo-saxônico sempre está à frente dessas grandes pesquisas, mas o Brasil está situado aí também nesse conjunto de países que estão na vanguarda dessas pesquisas. É uma excelente notícia, né? Em que pé anda, você tem essas informações, em que pé anda as pesquisas, se isso já teve algum tipo de autorização para a prática clínica, você tem essas informações? Nesse momento, existem ensaios clínicos rolando em hospitais. Por exemplo, o Drauzio Araújo e a Fernanda Palhano estão terminando uma coleta de dados com o DMT inalado dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. Então, mas é um contexto de pesquisa. Primeiro fizeram com pacientes, com sujeitos controle não deprimidos, depois com pacientes deprimidos. E em contexto de pesquisa, tem gente fazendo isso em São Paulo, tem gente fazendo isso no Rio de Janeiro, universidades, tem empresas também se envolvendo nisso, e associações de pacientes estão se formando também, claro, muito incipiente, mas na direção do que aconteceu nas associações de pacientes de uso terapêutico da maconha. A pesquisa mundial está explodindo. Saiu na Science semana retrasada um estudo mostrando que possivelmente ou provavelmente a ação dos psicodélicos nos neurônios não acontece apenas pelos receptores, pelas proteínas que estão do lado de fora da célula, mas também algumas que estão dentro das células. E a serotonina, que é o que todo mundo produz e que é semelhante a essas substâncias, não atravessa a membrana. Então, isso pode explicar por que essas substâncias têm esses efeitos que a serotonina não tem. Isso saiu na Science, semana passada, por um pesquisador que acabou de ser contratado para abrir um grande centro de pesquisa de milhões de dólares. Então, quanto mais tempo o Brasil demorar para engatar a quinta, porque a pesquisa está acontecendo no Brasil sem muito apoio. Na hora que, se o Brasil olhar para isso como uma questão estratégica e investir seriamente na pesquisa com psicodélicos e com cannabis, que a cannabis é tão ou mais importante para a medicina do século XXI que os psicodélicos. Não tem nenhuma razão para o Brasil não ser um grande país produtor de óleo de cannabis e um país que investe na ciência dos canabinoides. Só que a gente está perdendo esse bonde por causa de ignorância mesmo, de atraso da discussão. E o que eu posso te dizer é o seguinte, é uma revolução em curso. Como diz o I Ching, apressar-se traz boa fortuna. Siddhartha, eu queria deixar o microfone do Trilhas da Democracia aberto a você para uma última mensagem que fosse uma mensagem de esperança, que é a mensagem de esperança da última frase, né? No futuro sonhar será cada vez mais clarão. Com
a posse, início do governo 3 do presidente Lula, você percebe que o sonho foi descomprimido, né? Quer dizer, sonhar era um ato que foi comprimido, foi reduzido, né? Você sente essa descompressão, né, a partir do início do governo Lula, as tuas esperanças de voltar a sonhar, né, se transformaram? Isso não significa deixar de ter espírito crítico em relação às ações do governo? Por favor, Siddhartha, para as suas últimas considerações, com uma mensagem ao nosso público. Olha, Marco, o medo diminuiu, quase passou, né? Eu me lembro depois da posse, eu cheguei para um amigo querido meu, para o Draulio, e falei, e aí, já passou o medo? Ele falou, já. Eu falei, o meu já quase passou. E logo em seguida rolou 8 de janeiro. Então, eu acho que a gente tem que manter a guarda alta e os olhos bem abertos, porque os golpistas estão aí. A intentona golpista, fascista, foi uma tentativa real de golpe, que deu errado. Não foi um ensaio. Agora, eu tenho ouvido muitas críticas e eu tô um pouco chocado, porque eu acho que a gente tem que ter muita maturidade. A gente não pode ser capaz de fazer frente ampla só para vencer a eleição. A gente tem que governar o país. Quando eu falo a gente, é a maioria do povo brasileiro. A gente tem que dar um passo à frente. Que passo à frente é esse? Só tem uma coisa que pode salvar a gente. O país está num rumo muito ruim. Há 50 anos não aumenta a produtividade do trabalho. Há 50 anos a gente só degenera os biomas e se desindustrializa, que é uma contradição. Então, a pirâmide etária está se invertendo, o país está caminhando para uma inviabilidade. A gente precisa de um projeto de país que dê certo. O país que pode dar certo é uma potência bioinformática, multiétnica, transcultural. É isso. A gente tem essa vocação, a gente tem essa missão, esse destino manifesto, a gente tem que realizar ele. E só tem um jeito de realizar isso, que é educação pública de alta qualidade por décadas. A gente tem que ser capaz de implementar isso. A esquerda, o centro e a parte da direita com a qual a gente é obrigado a conversar, porque se a gente não conversar, a extrema-direita vai fazer o que já fez. O risco é muito alto. Então, eu acho que a gente tem que... Eu vejo um monte de realização bacana desse governo. Em 3 meses, o governo conseguiu impedir um golpe, voltar a investir em educação, ciência e tecnologia, cultura, esporte, fazer fiscalização ambiental, né? Construiu agora, com a proposta do Haddad, uma possibilidade de piso de investimentos para o país poder crescer, se desenvolver, mas tem que ter uma visão crítica da questão ambiental, porque se a gente for repetir o que foi feito no passado, né, se a gente for fazer mais Belo Monte, a vaca vai para o brejo. Não é por aí. A gente tem que pensar longe, pensar fora da caixinha, e não pode abrir mão de uma coisa pela outra. A gente não pode sacrificar os indígenas para fazer hidrelétrica, a gente não pode sacrificar a ciência para poder pagar juros de papéis do governo. A gente tem que ter uma visão ampla e tem que sair dessa mediocridade. O Brasil é um país gigantesco, ele tem que dar certo. E a gente tem que dar um passo grande à frente agora. Esse passo grande é uma reparação pela nossa história de opressão. E essa reparação é pela educação. Se a gente for capaz de chegar ao final daqui a 4 anos, tiver educação integral, pública, de alta qualidade, é uma revolução para o país. Isso é uma meta possível para o nosso país. A Coreia do Sul fez coisas parecidas com muito menos potência do que a gente. Agora, a gente tem que tomar a vergonha na cara e tem que tirar os fascistas da conversa, porque essa galera é a turma da 5ª série, ou são mal intencionados, ou são idiotas, ou são gangsters. A gente tem que ter um outro tipo de conversa com pessoas que, sendo de esquerda, de centro ou de direita, querem ter um país legal. Eu acho que é isso que esse governo está tentando fazer, tem todo o meu apoio. E, claro, crítico, sobretudo na questão ambiental. A gente tem que ficar de olho aberto para não repetir os erros que tivemos antes. A gente não pode cometer esses equívocos de novo. A próxima vez que os fascistas vierem pode ser muito pior. Bom, eu tive o enorme prazer de dialogar com Siddhartha Ribeiro. Não precisa de recomendação, mas eu vou recomendar. Eu acho que O Oráculo da Noite é um livro que todas as pessoas preocupadas com o ato de sonhar para transformar devem ler. É um livro que é
um livro grande, que passa por diversas disciplinas. É um livro que merece ser deixado na cabeceira da cama e lido em microdoses, no decorrer de um mês. Siddhartha, muito obrigado, foi um prazer enorme. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá. Obrigado.